Direitos. Obrigado, senador. Eu ouvi há pouco o Kailash falando e ele revelava que tem 36 anos que trabalha neste tema. Eu tenho 39, nós temos um tempo parecido, 39 anos, 20 anos no sul do Pará e 19 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei como militante, hoje também como acadêmico. Eu coordeno o grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou membro fundador do Movimento Humanos Direitos. Então, se tem um pé na universidade, também tem um pé na intervenção social, tentando ajudar, contribuir para erradicarmos esse trágico crime. Eu me lembro que em 1986, a convite do senador Buarque, ele era reitor da Universidade de Brasília, nós apresentamos lá a Igreja dos Oprimidos. E uma das questões que tínhamos no filme era também o trabalho escravo. De 1980 a 96, quando saí no Pará, nós tínhamos uma relação de 95 trabalhadores assassinados ao tentar escapar das fazendas. Eu poderia ficar aqui alguns dias relatando histórias de pessoas que nos buscaram quando tentaram escapar do trabalho escravo, ou histórias que as pessoas tinham vivido ou sobre as quais conheciam. Muitos os mortos, e além dos mortos, muitas as torturas. E o que eu diria é que nós tivemos uma mudança substancial. Se nós colocarmos como marco referencial da conversa 1995, até 1995, a prática corriqueira da escravidão no Brasil era acompanhada por violências físicas terríveis, muitas vezes acompanhadas também pelo assassinato. E, às vezes, a morte era insuficiente para os que a praticavam e elas eram também acompanhadas, a morte física era insuficiente, então, às vezes, também havia morte também moral, a morte dos valores mais profundos da pessoa. A dignidade da pessoa também era atingida profundamente na violência física. Às vezes, era acompanhada por violência, por exemplo, sexual. Depois, a partir de 95, nós tivemos melhora substancial com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na época, Trabalho e Emprego. Mas não basta. Houve avanços enormes. Hoje, nós temos ainda violência física, mas deixou de ser regra, passou a ser exceção. Eu poderia lembrar, por exemplo, o caso do Gilberto Andrade, quando nos anos já 2000, um trabalhador que fugiu, ele capturou o trabalhador e com o ferro de marcar boi marcou o rosto, o peito, as costas do trabalhador. Ou podíamos lembrar no ano passado, no ano retrasado, no Rio de Janeiro, o caso do chinês Yan, que quando ele foi resgatado da pastelaria, ele teve que ser levado diretamente para uma UTI hospitalar, porque ele tinha sido apanhado tanto, bateram tanto nele, bateram no rosto, no corpo, apagavam um cigarro no corpo deste rapaz, menino de 22 anos, mas isso agora é exceção, não é mais regra, era regra. A violência física era a regra. Hoje é exceção. Existe, mas é menos. E, em grande parte, eu diria, em função do texto do artigo 149, que sofreu uma interferência positiva em 2003. Nós não podemos agora retroceder. Eu espero que essa casa, que o Senado, que o Congresso estejam atentos. Os direitos humanos nunca podem retroceder. Os direitos humanos devem só avançar. Seria uma incoerência terrível. Nós avançamos tanto, é uma honra para essa casa as mudanças legislativas, é uma honra para o Poder Executivo o que ele fez de positivo.
e nós não podemos voltar atrás. Nós temos aqui avançar, e avançar muito, porque há muitas questões ainda. Ainda um número insuficiente de fiscalizações, há necessidade de mudanças substanciais, por exemplo, na distribuição da renda, na reforma agrária. Há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. Eu fico realmente apreensivo, preocupado, quando ouço essa história do projeto 432, onde se pensa tirar a noção da dignidade humana da lei. Então, reduzir a restrição da liberdade é insuficiente, né? Atentar contra a dignidade humana é uma violação profunda dos direitos humanos e é tornar a pessoa como se fosse objeto, coisa, é coisificar a pessoa. Isso é um trabalho análogo de escravo. Isso não podemos retroceder, né? Espero, senador, que esse trabalho que o senhor está coordenando, né, com todos os parlamentares, nós só consigamos avançar. Obrigado. Muito bem, Padre Ricardo, que é um dos fundadores do movimento Humanos Direitos, tem feito um belíssimo trabalho a nível nacional. Agora eu passo a palavra para o João Paulo. João Paulo fala representando a CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, mas também a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Em seguida, falará a representante da CUT, Maria da Graça Costa. Comecei pelas centrais e depois vamos às entidades. Bem, de novo, né, pai? De novo. Conversando, boa tarde. Bem, gente, bom dia, né? Ainda nós não almoçamos. Mas é o seguinte, eu vou tentar ser bastante breve. Acho que os companheiros que me antecederam, principalmente o companheiro Carlos, que é do SINAT, que já vem denunciando aqui e em outros lugares o quanto os trabalhadores que fiscalizam estão sofrendo no Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho, na verdade, embora agora juntou, estava falando com o André agora aqui, que eu até achava que era Previdência, Trabalho e Previdência, que, na verdade, agora, tomara que nos castigue os dois, né? Porque, na verdade, o Ministério do Trabalho já estava fechado. Já estava acabado e nós não temos condição. Carlos aqui, a Rosa, sempre denunciou que, e nós, as centrais sindicais, sempre estamos na batalha para fortalecimento e defesa do Ministério do Trabalho para que questões como essa de terceirização de trabalho escravo não seja mais na ordem do dia, que se cumpra a lei, porque ainda existe penalidade, como foi dito aqui por os companheiros, o ministro do Conselho Nacional. Nós temos lei, nós somos exemplo, infelizmente. E aí, eu acho que nas nossas audiências, pai, nós deixamos de denunciar quem defende isso. E aí, estou aqui, os companheiros da Nova Central também daqui, Cíntia está aqui, que é da nossa CSPB, da Nova Central, e a Graça e a todas as outras centrais, nós podemos começar a fazer uma campanha e bancar isso aí para denunciar os senadores e deputados que defendem isso. Porque ficar falando aqui e colocar um monte de pessoas que é contra, é fácil, está aqui, nós fizemos, apresentamos. Acho que nós não temos que botar mais elementos para dizer o quanto são grandes. Só autoridades massas. Se não convenceu, nós temos que ir para o enfrentamento. E o enfrentamento é fazer a denúncia. Colocar nas redes, na comunicação e denunciar senadores e deputados que são favoráveis a isso. E elogiar quem é contra. E garantir que os companheiros se continuem no parlamento defendendo a vontade da sociedade, a vontade dos trabalhadores, para que nosso país como esse não tenha mais esse espaço. É isso. Acho que é muito simples colocar. Acho que ter a presença do Kalash, da Sumeda, entendeu? Que são exemplo mundial, o depoimento que foi colocado aqui, é de um exemplo. Eu não tenho mínimo, eu sou muito sensível, chorei. E choro todas as vezes, mas é o seguinte, é chorar porque ainda existe no mundo, enquanto o problema dos refugiados, o que está acontecendo nas calamidades no mundo, nós temos que estar sensível a isso. E nós temos que rogar pela paz. E rogar pela paz e defender também contra a 432. Eu acho, senador, que não quero me estender, em nome da CTB e da CSPB, na verdade, nós estamos sendo muito rápidos, acho que nós temos outras tarefas. Parabenizar o senhor, dizer que a CSPB novamente vai estar na caminhada agora, junto com a contra terceirização. Acho que Magda já está aqui, falou, mas a CSPB vai estar continuando a campanha, as centrais vai estar junto e nós vamos conseguir barrar. Não só isso, mas terceirização, trabalho escravo, vamos colocar a dignidade e o respeito novamente no nosso país. Estamos na luta e no front é que a gente vai combater e tirar os inimigos que estão aqui também escondidos. Eles não passarão essas nefastas propostas aqui nesse Senado e no Congresso Nacional. Obrigado, gente. Muito bem, João Paulo, líder da CSPB, da CTB,
e tenho certeza que ele e a Maria das Graças Costa, que vai falar em seguida pela CUT, falam em nome de todas as centrais e todas as confederações, porque nem todos podem falar em todas as audiências públicas. É humanamente possível. Então, passo a palavra agora a Maria das Graças Costa, da Executiva da CUT Nacional. Bom dia. Alô? Oi. Bom dia. Bom dia. Oi. Todos presentes, todas presentes, né? Para mim é uma honra poder representar a Central Única dos Trabalhadores nessa audiência, em especial nessa audiência, com a presença aqui de uma pessoa que tem uma história tão humana, né? E que emociona a gente. Nós temos exemplos muito importantes aqui no Brasil, mas nós temos uma história de um Nobel da Paz aqui na nossa mesa, e isso para nós é muito importante. Significa que a luta que nós estamos fazendo, que nós travamos ao longo desses mais de 30 anos que nós fundamos a Central Única dos Trabalhadores, ela tem um significado, tem um objetivo, e que outras pessoas, muitas pessoas no mundo também fazem. Assim como aqui no Brasil nós temos muitos companheiros e muitas companheiras de luta. Eu sou secretária de Relações de Trabalho da CUT. E há 3 anos que eu entrei na direção da CUT, na CUT Nacional, e nesses 3 anos nós estamos acompanhando como se dá as relações de trabalho no Brasil em todas as suas áreas. E às vezes a gente fica extremamente surpresa do que a gente encontra nessa relação com o capital, nessa relação com os empresários, nessa relação com os fazendeiros, nessa relação com aquelas pessoas que se apresentam para a sociedade muitas vezes como sendo extremamente modernos, mas que têm práticas extremamente retrógradas. E eu quero destacar nesse momento que o que nós estamos vivendo hoje não é coincidência, não é por acaso. Nós avançamos bastante e podíamos passar aqui dias listando o que, por exemplo, nesses últimos 13 anos nós conseguimos conquistar, que foi mais do que os 500 que a burguesia ficou no poder. Nós temos o exemplo da Bolsa Família, por exemplo, que traz, não bota dinheiro só na mão daquelas pessoas que não tinham que comer 2 vezes por dia, mas põe obrigação para as crianças irem para a escola. Isso dá um salto de qualidade e com outras políticas que foram implementadas. Por isso que os burgueses, por isso que as pessoas que não defendem um projeto popular brigam tanto contra nós, brigam tanto contra os pobres, e principalmente do Nordeste. Como eu sou cearense, sou de uma família pobre, minha mãe teve 17 filhos, passou muita fome. A minha mãe e o meu pai defendem esse projeto. Eles sabem o que é que isso significa para a sociedade brasileira. Avançamos bastante. Nós fizemos, há 3 anos atrás, uma conferência do trabalho decente. Aqui. Não vamos discutir trabalho escravo. Nós queremos discutir trabalho decente, que é a pauta principal nossa do movimento sindical. A primeira do mundo. Ninguém fez, em canto nenhum, em nenhum país fez uma conferência do trabalho decente. Os empresários se retiraram no último dia. Não aprovaram as propostas, porque nós tínhamos avançado em muitas questões. Mas houve um investimento muito alto na política partidária. E aí foi eleita aqui, não é coincidência, foi um investimento muito alto, e esse parlamento se transformou num parlamento mais atrasado do que de 64, na era quando tinha ditadura militar aqui nesse país. Não é à toa, pessoal. É uma reação. E graças ao movimento que nós estamos fazendo nas ruas e o movimento de parlamentares que tem compromisso com a classe trabalhadora, com o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil, nós estamos num processo aí de resistência. O que nós fizemos em 2015, nós, assim, em 10 anos, nós fizemos tudo em 2015.
num ano só. O tanto de mobilização que nós fizemos, o tanto de vezes que nós corremos para cá, quantas audiências públicas nós tivemos que fazer para poder barrar, para convencer. Mas está faltando aquilo que o JP disse. Vamos botar o cartaz dos parlamentares que são contra o trabalho decente aqui, que são a favor do PL 432, que são a favor do PLS 30 da terceirização, que são a favor que os nossos meninos e as nossas meninas não fiquem na escola, que venham trabalhar quando querem diminuir a idade do trabalho e também a idade penal. Eu acho que nós temos que continuar com esse movimento, Paim, que aí eu tenho muito orgulho e parabenizar que você me ouviu, ou nos ouviu, continua no mesmo partido que eu, isso é muito importante para nós, eu amei essa decisão. Eu disse para ele, né, aqui em audiência pública, eu disse para ele que a gente também estava fazendo campanha para ele permanecer, e ele permaneceu. Então, nós precisamos dizer na população, porque às vezes eu estou lá em Quixadá, que é a cidade que eu sou servidora pública municipal. E as pessoas lá votaram em parlamentares que chegaram no dia da eleição, de alguma forma, mas não sabem que aqui eles estão votando contra. As minhas amigas, meus colegas de trabalho mesmo, que cometeram esse erro. Nós precisamos, então, voltar e dizer, olha, você votou nele, mas ele está tirando seus direitos, para poder você não votar de novo. E este ano é um ano de eleição municipal. É ano para eleger prefeitos e vereadores das cidades. Esse ano é decisivo para nós também. Assim como a direita se reorganizou, a esquerda deve se reorganizar e começar nesse pleito, dando a resposta. Porque o que eles querem não é só um trabalho degradante. Eles querem mesmo voltar para a era da escravidão. Muito bem, muito bem.